Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Na passada sexta-feira, a Comissão Europeia recomendou aos Estados-membros que confirmem a Ucrânia com o estatuto de país candidato à adesão à União Europeia. Esta recomendação já era expectável, uma vez que a Comissão Europeia, os povos europeus e a esmagadora maioria dos líderes dos Estados-membros empenharam-se seriamente nesta aspiração, mais do que legítima, de um povo violentado pela barbárie da invasão russa. Temos de dar um sinal claro e inequívoco de apoio à Ucrânia, num momento em que estão em causa dois valores basilares do direito internacional: o respeito escrupuloso pela soberania e a independência dos Estados. E a resolução pacífica dos diferentes garante a paz e a segurança e justiças internacionais. A invasão da Ucrânia é demasiado grave para que a União Europeia fique indiferente. A Ucrânia tem que resistir e esta recomendação da Comissão Europeia é um alento nesse sentido. Será um golpe fatal nas ambições imperialistas do atual regime russo. No fundo, e nas palavras do alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, não é possível que haja segurança na Europa sem segurança na Ucrânia. Já do ponto de vista económico, a guerra na Ucrânia e a subsequente instabilidade por esta gerada está a provocar uma crise sem precedentes em que os portugueses, os povos europeus e do mundo estão a sofrer diretamente. A escalada dos preços dos combustíveis, os aumentos dos preços da energia, das matérias-primas, dos cereais, dos produtos alimentares em geral, degradam as condições de vida, sobretudo dos mais desfavorecidos. Mas apesar de toda esta terrível situação que vivemos atualmente na Europa, nos últimos dias veio a lume o ceticismo de alguns líderes europeus e em relação a esta recomendação da Comissão Europeia, dos quais o Sr. Primeiro-Ministro foi talvez a face mais visível e que, no nosso entender, colocou Portugal numa posição de um certo desconforto diplomático em relação aos restantes parceiros. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o que queremos perguntar é o porquê da hesitação. Será que foi pelo que aconteceu com a entrada dos anteriores países da Europa de Leste, países como a República Checa, Estónia, Hungria, Lituânia, Eslovénia, todos eles países saídos do anterior bloco comunista e que nos ultrapassaram economicamente no espaço de 15 anos? E volto a perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro, foi esse facto que levou à sua hesitação inicial que a possível entrada da Ucrânia, da Moldávia e eventualmente da Geórgia? É que não temos a menor dúvida que se continuarmos com os atuais planos de desenvolvimento e aplicação dos milhares de milhões de euros referentes ao Plano de Recuperação e Resiliência, tal como fizemos relativamente aos fundos comunitários que recebemos ao longo dos últimos 36 anos, dentro de 10 anos ou menos, também seremos ultrapassados pela Ucrânia, pela Moldávia e até mesmo pela Geórgia. Sr. Primeiro-Ministro, o atual desafio não é apenas ajudar a Ucrânia a vencer a guerra e a ultrapassar a crise económica e humana que cresce a cada dia que passa. Não, Sr. Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, o atual desafio é para todos nós que aqui estamos, representantes eleitos do povo português, ou de uma vez por todas embarcamos do comboio da Europa ou o vamos perder para sempre. Na tal Europa que se fala a 2 ou 3 velocidades, se não mudarmos de vez a nossa atitude em relação à economia, à justiça, à saúde, ou seja, em todas as áreas de atuação do Governo, não tenho a menor dúvida que vamos acabar na cauda do último comboio ou despejados numa estação a meio do caminho. Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, por muita apreensão que este processo possa suscitar, seja devido a razões motivadas por incertezas relacionadas com o conflito, seja devido a possíveis alterações de fronteiras, assim como pelos impactos que um país de leste com mais de 40 milhões de habitantes possa trazer à geometria e dinâmicas da União Europeia, é nosso dever moral, ético e humano ser a favor deste caminho recomendado pela Comissão Europeia. O povo ucraniano merece-o pela bravura demonstrada em combate e na resistência contra um inimigo muito mais poderoso e pelo total empenho e compromisso com os valores europeus de liberdade, igualdade e democracia. Obrigado.